Quando a gente pensa em projeto de um molde para peças plásticas, algumas coisas vêm em nossa mente. Como é o projeto da peça, sistema de alimentação, sistema de refrigeração, se o molde vai usar câmaras quentes, mas existe uma decisão que pode influenciar todas essas que a gente acabou de falar: o material de construção do molde. Então, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de materiais de construção de moldes para injeção. Então, a gente vai fazer uma visão geral aí a respeito do porquê que existem diferentes materiais para construir moldes, por que eu preciso selecionar materiais diferentes para elementos diferentes, componentes diferentes do meu molde e alguns cuidados que a gente precisa tomar para fazer essa seleção adequadamente e evitar problemas que podem custar até muito mais caro no futuro. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu preciso te dar um recado muito importante, porque esse vídeo é mais um patrocinado pelo meu parceiro de longa data, a Espirol do Brasil. E eles estão comigo já há bastante tempo, e esse ano a Espirol deu uma reformulada geral nas suas redes sociais. Estão com um novo perfil no Instagram, estão com um canal no YouTube, uma page no LinkedIn, e lá, nessas redes sociais, eles compartilham muito conhecimento a respeito dos produtos que eles fornecem para a indústria de plásticos, como, por exemplo, os insertos metálicos, limitadores de compressão, enfim, uma série de produtos muito interessantes. E para você ter um gostinho do que você pode aprender, vou mostrar para você agora um desses vídeos que está lá no canal do YouTube da Espirol do Brasil. Confere aí. Muito provavelmente você já viu uma peça como essa daqui, montada em uma peça plástica como essa, e nem se deu conta de que ela era simplesmente a principal responsável por manter a integridade da peça plástica. Essa pecinha aqui nada mais é do que um limitador de compressão. Também é conhecido como anel espaçador, anel de compressão, bucha, enfim, tem vários nomes para ela. Aqui na Espirol nós chamamos de limitador de compressão. Eles foram desenvolvidos para proteger as peças plásticas das cargas de compressão geradas pelo aperto do parafuso. Na prática, a altura do limitador de compressão deve ser ligeiramente menor do que a altura da peça plástica. Conforme o parafuso é apertado, o plástico comprime e a carga do plástico aumenta, até que a cabeça do parafuso ou da arruela, se utilizada, entre em contato com o limitador de compressão. Depois disso, o limitador de compressão e o plástico vão comprimir juntos com uma taxa de compressão controlada pelo limitador. O limitador de compressão irá absorver as cargas de compressão adicionais sem uma compressão significativa ou um aumento de tensão na peça plástica. Além disso, o limitador de compressão garante que a tensão do parafuso e o torque de aperto seja mantido durante todo o tempo de vida útil do produto. Uma peça de plástico sem o uso de um limitador de compressão, com o tempo se deforma, perde altura, possibilitando o afrouxamento do parafuso. Caso você esteja trabalhando agora em algum projeto novo de peça plástica e requer o uso de um limitador de compressão, entre em contato conosco, clique no link abaixo e faça o download agora do nosso catálogo de limitador de compressão. Ou, se você preferir, pode entrar em contato também com um dos nossos especialistas que irão te ajudar no seu projeto. Muito bom esse conteúdo. E olha só, para você entrar em contato com o pessoal da Espirol, lá na descrição do vídeo tem todos os links, todos os contatos para você poder tirar todas as suas dúvidas e selecionar o melhor produto para a sua aplicação. Mas alguns recados muito importantes, lembra de se inscrever aqui no canal, já deixar sua curtida, o seu comentário para esse vídeo ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas e faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, profissionais da indústria de moldagem, da indústria de projetos, da academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, com todo mundo que pode se beneficiar de informação técnica de qualidade a respeito dos materiais plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo e garante sua vaga para começar a se capacitar para as melhores vagas do mercado de trabalho na indústria de plásticos. E para você poder continuar me apoiando
para eu criar vídeos e artigos como esse que ajudam vários profissionais e trazem informação relevante para a sociedade a respeito dos materiais plásticos, considere participar da minha campanha no Apoia-se. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e tem link na descrição do vídeo também. Fechado? Bom, vamos dar sequência aqui, falar um pouco a respeito dos materiais de construção dos moldes de injeção. Tem o PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e ele está na tela agora aí para você. Tá? A ideia aqui é a gente dar uma visão geral a respeito dos diferentes materiais de construção para moldes. Né? Como eu falei, eu não quero entrar nas minúcias dos diferentes materiais, existem inúmeros materiais diferentes, né? Tipos de aços, tipos de metais diferentes, para várias situações diferentes. E claro que uma boa ferramentaria, um bom projetista, vai ser a melhor pessoa indicada para te orientar na seleção do melhor aço, do melhor material para construir o seu molde, os diferentes elementos. Tá? Mas a ideia aqui é você ter uma visão dos principais materiais de construção do molde, os mais comuns, pelo menos, né? Uma parcela pequena desses materiais que cobrem aí uma grande parte das aplicações do dia a dia, e para você ter essa consciência de que, dependendo do material que você vai usar, dependendo da durabilidade do molde que você espera, dependendo do tipo de trabalho que você vai realizar, você pode precisar de materiais diferentes para os diferentes componentes do seu molde. Então vale a pena investir tempo pesquisando e entendendo esses diferentes materiais, certo? Então, lembrando que é um conteúdo apoiado pela Espiral e depois no final a gente vai fazer uma conexão com os produtos da Espiral também, que vão dentro do molde de injeção, tá? Mas vamos lá, por que é importante, então, a gente ter essa visão de selecionar adequadamente os materiais de construção do molde? Porque existem uma série de requisitos que o molde tem que atender durante a sua vida para que a gente possa ter um produto de qualidade. Né? Então, tem que ter uma certa resistência mecânica para evitar danos, para não se danificar ao longo da operação. Lembrando que o molde vai estar sujeito a grandes esforços da própria pressão de injeção, das forças de fechamento, enfim, das movimentações que podem acontecer. Então, tem que ter uma dureza muito boa, principalmente nas cavidades, para evitar problema de abrasão, perder brilho, perder o polimento, texturas, com materiais que podem ser bastante abrasivos, como aqueles reforçados com fibra de vidro. Tenacidade para peças que vão ter movimentação e podem ter atrito, e para não ter problema de trincas, quebrar peças do molde. Resistência ao desgaste, resistência à corrosão, com materiais que podem emitir substâncias corrosivas e que atacam eventualmente os materiais de construção do próprio molde. Condutividade térmica para garantir que os ciclos de moldagem não vão ser maiores do que os realmente necessários. Facilidade de usinagem, afinal de contas, peças plásticas podem ser extremamente complexas e quanto mais fácil é usinar o material do molde em si, da cavidade em particular, melhor, porque você pode ter, então, menores custos de fabricação desse componente e também permitir aí a obtenção de peças cada vez mais complexas. Facilidade de polimento também, então quando você quer um determinado nível de acabamento, esse material ele tem que permitir que você chegue no nível de acabamento até melhor do que da peça que vai ser moldado ali, para você poder copiar toda esse tipo de acabamento. Soldabilidade e, obviamente, como não poderia deixar de ser, tudo isso uma base de custo. Né? Um material ele tem que prover todos os requisitos, mas tem que estar dentro de um parâmetro de custo aceitável. Tá? Então, uma vez que a gente tem todos esses parâmetros, se a gente levar e encontrar o equilíbrio entre cada um deles, aí a gente vai chegar no material de construção ideal. Você vê que são vários fatores, muita coisa que tem que ser levada em conta, por isso que eu falei, o ideal é você ter um profissional que tenha bastante conhecimento na área de projetos de moldes, na área de construção, na área de usinagem, para saber qual que é aquele material que realmente vai atender todos esses critérios aqui. Então, um bom projetista, uma boa ferramentaria, um bom especialista em aços vai te ajudar a selecionar o melhor material para construir não só o molde como um todo, mas os diferentes elementos para cada tipo de trabalho específico. E agora vamos dar uma olhada, então, nos diferentes elementos, ou pelo menos nos principais elementos do molde, e quais que são os materiais típicos de construção e por que existem essas diferenças. Tá? Então, por exemplo, se a gente fala das placas do molde, né? Se vocês lembrar, o molde é construído por várias placas que são empilhadas ali para formar todo aquele componente. Né? Então, existem alguns materiais que são típicos para a construção dessas placas, como os materiais da família SAE 1020,
né? São típicos aí para as placas, principalmente aquelas placas estruturais, placa base, superior, inferior, algum espaçador. Então, aquelas placas que não têm tantas funções dinâmicas, elas podem ser construídas com esse tipo de material, porque ele é um material de baixo custo, fácil de usinagem, né? Você basicamente ali fazer furações, ter alguns pontos de fixação e etc. Então é um material bem interessante e mantém o custo sob controle. Tá? Quais que são algumas limitações desse material aqui? Por que a gente não usa ele para fazer o molde inteiro? Afinal de contas, queria um molde mais barato. Porque ele tem baixa dureza. Né? Então, para algumas aplicações, onde peças que não têm muitos requisitos, materiais que são muito simples, que não são abrasivos, até você pode considerar. Mas ele não é um material ideal para contato direto com o plástico derretido. Tá? É um material que pode sofrer alterações aí com a temperatura, pode sofrer um desgaste superficial, principalmente por conta dessa baixa dureza, e com o tempo ele pode perder qualidade e pode exigir manutenções mais frequentes. Então é um material que é destinado realmente para regiões mais estruturais do molde. Tá? Existe também o P20, que é o mais popular, um dos aços mais utilizados para a construção de estruturas do molde. Né? Então, porta-moldes, normalmente, que são realmente as placas do molde, né? Cavidades até de baixa tiragem, né? De novo, aquelas peças que não vão ser produzidas em grandes volumes, com materiais simples, tipo uma olefina, né? Brindes, peças de baixo requisito estético, baixo requisito mecânico, podem até ser consideradas com esse material também. Tem as vantagens de boa usinabilidade, boa soldabilidade, ele está disponível já pré-endurecido, então você pode até, como falei, construir algumas cavidades com ele, porque ele tem algum tipo de resistência. Agora, se você começar a pensar em materiais mais abrasivos, ele pode apresentar problemas. Materiais com fibras de vidro, por exemplo, ele já não seria adequado para uma cavidade desse tipo. Tá? E existem ainda algumas outras modificações dessa família, que a gente chama da família P20, né, que permitem aí então uma maior durabilidade, melhor acabamento superficial, especialmente para peças que requerem esse brilho mais específico ou uma resistência um pouquinho maior ao desgaste, talvez não para um material com fibras de vidro, mas para um acabamento um pouco mais brilhante, um pouco mais nobre. Tá? Então, para placas do molde, esses daqui são os materiais mais típicos. De novo, eu não quero esgotar as possibilidades. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu uso outro material, tem essas características. Complementa a nossa discussão aqui. Mas esse aqui é o típico, é o mais comum para esse tipo de componente. Aí vem as cavidades. Aqui, realmente, a diversidade vai ser muito grande. Eu trouxe alguns materiais que talvez sejam os mais comuns, exatamente porque podem abranger aí muitas das aplicações que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, o H13, que é um coringão aqui. Ele praticamente é muito utilizado nas mais diversas aplicações, inclusive com plásticos de engenharia. O material tem uma dureza boa para suportar, mesmo materiais com teores de fibra moderados aí, ele até tem uma boa tolerância. Tá? Então, normalmente utilizado para cavidades, machos, elementos sujeitos a alta carga dentro das cavidades. Muito boa resistência ao desgaste, boa resistência térmica, então, para materiais de engenharia que vão trabalhar a altas temperaturas, e tem uma boa tenacidade até para alguns tipos de cavidades um pouco mais exigentes. Mas, por exemplo, quando você precisa de um molde de gavetas, que vai ter aquelas movimentações que podem sofrer algum tipo de impacto, pode-se pensar, então, num aço S7. Tá? E ele está pensando aqui, basicamente, em melhorar a tenacidade. Talvez ele não vá ter tanta resistência à abrasão quanto um H13, mas ele já vai trazer esses elementos de mais durabilidade quando o esforço for de impacto. E aí existem os aços mais específicos. De novo, aqui podem existir infinitas possibilidades. Mas, por exemplo, quando a gente vai moldar um material que tem a tendência de emitir gases corrosivos, como, por exemplo, é o caso do PVC. Aqui gera gás clorídrico e, com o tempo, esse gás clorídrico vai atacando a superfície do molde, vai corroendo a superfície do molde até um ponto em que ela se torna inutilizada. Tá? Então, para evitar esse problema e aumentar a vida desse molde, principalmente das cavidades, pode ser usado o aço inox 420. Tá? Então, mesmo para peças que requerem um ótimo acabamento, ele pode ser utilizado, mas principalmente para resistência à corrosão. Tá? Então, é o diferencial desse tipo de material. E existem alguns aços especiais, tá, que
são chamados de aço da metalurgia do pó, né? Que vão ter durezas bem interessantes, tem algumas referências de aços aqui, para materiais que são altamente abrasivos. Então, materiais com um teor de carga muito elevado, acima aí de 30%, 50%, materiais que são muito duros, os materiais de engenharia mais robustos podem exigir cavidades feitas com esses materiais aqui, para realmente eliminar qualquer problema de abrasão, perda de brilho, perda de texturização e principalmente para aumentar a vida dessas cavidades. O grande problema aqui é que são materiais de mais alto custo, então você vai direcionar realmente para aplicações muito específicas, e são materiais de mais difícil usinagem, né? Tem que ter um cuidado na usinagem, leva mais tempo, e isso acaba agregando no valor total do seu molde. Tá? Então, uma ideia aqui dos principais aços para cavidades. Depois, existem os elementos funcionais do molde, né, que são as buchas, colunas, pinos. Então, aqui também tem vários materiais que podem ser pensados, mas, por exemplo, o próprio H13, numa versão endurecida aqui, né, com tratamento superficial, tratamento térmico, ele pode ser usado para pinos, para colunas, para buchas, para machos, porque ele vai ter aí, são elementos que vão estar em movimentação constante, precisa ter uma melhor resistência ao desgaste, uma melhor resistência à abrasão, então ele pode ser uma boa escolha. O 52-100 também para buchas de mais alta precisão, elementos de deslizamento, porque ele mantém aí o dimensional ao longo de muitos e muitos ciclos, então acaba que ele tem essa vantagem de uma maior durabilidade quando você tem uma exigência de precisão bem interessante. E como não necessariamente um material, mas como um tratamento que pode ser feito a esses materiais ou a algum material de construção mais específico que seja necessário ali por diferentes requisitos, existe a nitretação superficial, que vai reduzir o atrito para essas peças que vão ter movimentação e, portanto, vai reduzir desgaste e aumentar a vida útil desses elementos. Tá? Então, todos esses elementos aqui vão estar sujeitos aí à movimentação relativa. Então, além do material, pode-se pensar em um tratamento superficial aí, como, por exemplo, a nitretação. Certo? Bom, depois existem áreas de acúmulo de calor. Esses materiais, eles não necessariamente vão ser usados na cavidade toda, por exemplo, mas em algumas regiões, num macho específico da cavidade que normalmente tende a concentrar calor, num canto específico da cavidade, uma cavidade mais profunda que acumula mais calor, né? Uma região de difícil construção de um sistema de refrigeração eficiente. Né? Então, aqui, nessas áreas onde o calor tende a acumular, você pode pensar em materiais que têm principalmente uma condutividade térmica maior. Um dos grandes exemplos é o cobre-berílio, embora existam várias outras ligas que são até mais modernas e que têm uma condutividade muito maior, normalmente ligas de cobre, né? Mas o cobre-berílio é um material que já vem sendo utilizado há muitos anos e é bem padrão para o mercado para realmente construir essas aplicações aqui, machos, roscas, cavidades um pouco mais profundas, insertos específicos em regiões específicas da cavidade, onde você precise de uma troca térmica mais rápida, para principalmente, eu não diria nem reduzir o ciclo, mas garantir que o ciclo não vai ser maior do que o que realmente você precisa para resfriar aquela peça. Tá? Lógico que a limitação é o custo mais elevado, por isso que você não constrói a cavidade como um todo, até porque ele não vai ter a dureza e a resistência para construir toda a cavidade, tá? E ele precisa de uma atenção mais cuidadosa na usinagem também para garantir acabamento superficial e por aí vai. Tá? E, de novo, existem aqui várias outras ligas de cobre, né, que normalmente estão ligadas com uma transferência térmica diferenciada. Tá? Então elas vão conjugar aí, de repente, uma maior resistência mecânica, uma maior dureza, mas principalmente sempre tratando de uma transferência térmica mais eficiente. Então elas podem ter algumas vantagens sobre o cobre-berílio do ponto de vista de durabilidade, por exemplo, de desgaste, resistência superficial, a depender do material que você vai injetar, mas sempre uma transferência térmica, uma condutividade térmica maior do que um aço convencional. Tá? Então, aqui existem catálogos e catálogos dessas diferentes ligas, principalmente essas ligas Ampco, que são bem interessantes para esse tipo de aplicação. Tá? Aí existem alguns materiais que podem ser pensados para moldes protótipo. Tá? Os moldes protótipos são aqueles moldes de mais baixo custo que você faz para
testar conceito, avaliar o dimensional da sua peça, avaliar a funcionalidade da sua peça, mas você vai produzir uma tiragem muito baixa, às vezes algumas dezenas, quando muito, algumas centenas de peças. Tá? Então, é comum se usar os aços mais simples, como a gente falou lá no começo, né, aqueles materiais da família P20, né, que não vão ter muita durabilidade, mas em alguns casos até se pode usar ligas de alumínio, como a 7075, tá? Principalmente para fazer protótipos, baixos volumes, porque é um material que é muito fácil de usinar, tem um custo bastante baixo, vai ter uma boa dissipação térmica, porque muitas vezes esses moldes aqui nem sistema de refrigeração vão ter, tá? Só que, obviamente, vão ter uma vida útil muito limitada, não só pelo efeito do desgaste, mas pelo efeito da temperatura que eventualmente vai ser aplicada nesse molde, pelo efeito dos esforços de compressão e da força de fechamento, tá? Então, isso aqui acaba tendo uma vida limitada, mas, eventualmente, para essa função aí de avaliar conceitos, pode ser bem interessante. E existem também alguns moldes, ou pelo menos cavidades, que podem ser feitas de resina, né? Então, tecnologias como impressão 3D, de materiais de alta resistência térmica, de materiais de engenharia, ou alguns materiais de engenharia que podem ser moldados por injeção para depois compor uma cavidade, ou até usinados para compor uma cavidade, e até mesmo resinas epóxi, que vão ser ali laminadas para construir uma cavidade protótipo de baixa tiragem, né? Para validação, uma pré-série, onde você precisa fazer testes de máquina, por exemplo, né? Então, são materiais que podem ser considerados para esse cenário aqui de um molde protótipo de baixa tiragem, tá? Sempre lembrando que a vida útil vai ser realmente o limitante aqui, tá? E aí, para terminar essa questão dos materiais, eu quero trazer algumas coisas aqui que, de novo, não estão necessariamente relacionadas com o material de construção, mas principalmente com alguns materiais que podem ser agregados a esses materiais para dar algum tipo de característica diferente. Por exemplo, um acabamento em cromo duro, né? É um revestimento que você faz em algumas regiões, alguns componentes na cavidade do molde, para reduzir desgaste, facilitar a extração. É um material que vai ter um brilho mais interessante, um material que vai dar um acabamento para sua peça diferente. O nitreto de titânio, que também é um acabamento, né, um tratamento superficial bem interessante, ele tem uma coloração dourada característica, e ele é um dos materiais que vai ter o menor atrito, né, o menor coeficiente de atrito para extração de peças complexas, maior dureza superficial, maior durabilidade para peças que tenham movimento relativo. Ele pode ser muito interessante. E níquel químico, tá? Que é muito utilizado não só para essa questão de movimentos relativos, reduzir o atrito para facilitar a extração, mas principalmente para melhorar sistemas que vão estar em contato com materiais corrosivos. Tá? Então, por exemplo, na moldagem de PVC, além de você usar um aço especial, ou no lugar de usar um aço especial, você pode pensar num revestimento, como por exemplo o níquel químico. E para todos esses daqui, um cuidado muito especial que você precisa ter é com as condições de trabalho. Por isso, de novo, volto a frisar, é importante ter um profissional que conhece bastante de projeto, construção e dos materiais em si para moldes, porque dependendo da temperatura que o seu molde vai trabalhar, as dilatações térmicas entre os revestimentos e o material de construção pode ser diferente e isso pode levar a uma menor durabilidade desse revestimento. Ele pode desplacar, soltar, trincar. Tá? Então é importante entender direitinho a condição de trabalho e sempre, obviamente, aplicar a manutenção preventiva nos seus moldes. E como é que tudo isso se relaciona com os insertos metálicos, que são os produtos que a Espirol fornece para o mercado? Tá? Os insertos metálicos vão dentro dos moldes e eles são produzidos em materiais diferentes, em diferentes metais, a depender da necessidade. E da mesma forma que construir um molde, como a gente viu, exige um pensamento bastante criterioso com relação ao tipo de material vai ser utilizado para os diferentes componentes em função do material, em função do trabalho, das temperaturas, enfim, de tudo que está envolvendo a moldagem de plásticos, os materiais do inserto devem ser pensados da mesma maneira e o pessoal da Espirol é totalmente capacitado e apto a te ajudar a escolher os melhores tipos de inserto e os melhores materiais de construção desses insertos. E aí eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo. Deixa o seu comentário aqui, complementa a discussão, traz mais alguns exemplos aí de diferentes materiais de construção de moldes que você está acostumado a utilizar, para que a gente possa enriquecer
a nossa discussão. Me fala também a respeito de outros temas que você gostaria de ver tratados aqui nos vídeos do canal. Conhece os meus cursos online, se você baixar o PDF, basta clicar em cima da imagem do curso da sua preferência, você vai ser direcionado para a página de inscrição. Ou você pode pegar agora o seu celular e apontar para esse QR Code do curso da sua preferência, que você também vai ser direcionado para a página de inscrição. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.